E aí pessoal, beleza? Olha só, o vídeo de hoje tem como objetivo te mostrar quais são alguns pontos importantes que você deve considerar no momento de contratar uma previdência privada complementar. Você deve estar aí no meio de um monte de opiniões a respeito sobre o caos da Previdência, a quebra da Previdência, a reforma da Previdência, então é importante você se blindar com algumas informações que serão necessárias no momento de você decidir dar esse passo na direção do seu futuro, combinado? Então curte a vinheta e assiste o vídeo até o final. Bem, pessoal, o primeiro ponto a ser considerado é qual é o papel da Previdência para uma pessoa. Você deve saber, ou já deve ter ouvido falar, que todos os meses as pessoas que trabalham, por exemplo, no regime CLT, contribuem mensalmente para o regime de previdência social. Essa contribuição é acumulada nos cofres públicos para fazer jus lá no futuro ao pagamento de um salário mínimo mensal para todos os trabalhadores, não é? O interessante é que já hoje quem está contribuindo mensalmente com previdência está, na verdade, aportando recursos para os cofres públicos pagarem aos aposentados agora o seu benefício de aposentadoria. E claro, com o mercado de trabalho avançando e sendo modificado rapidamente, velozmente a cada dia, nós temos percebido que muitos, mas muitos jovens têm deixado as carreiras tradicionais no regime CLT para empreenderem, para serem donos dos seus próprios negócios. Dessa maneira, eles contribuem menos nesse aspecto com a Previdência Social. Então, ano após ano, o governo federal tem percebido uma diminuição nos cofres da Previdência e por essa razão é que se levantou agora a lebre da importância, da necessidade de uma reforma na Previdência Social. E como é que isso te afeta? Não é? Como é que isso nos afeta? Isso nos coloca numa posição em que, se nós não estamos, eventualmente, contribuindo para esse modelo existente de previdência, nós precisamos, então, nos preparar, nos cuidar, para que venhamos no futuro a não ter que depender dele se, eventualmente, ele quebrar. Dessa maneira, é que se faz importante contratar um serviço de previdência privada complementar. Compreendeu? O segundo ponto é entender o porquê de contratar uma boa previdência. Naturalmente, com o investimento em previdência, você pode usufruir desde já de alguns benefícios. O primeiro deles, que eu considero muito importante, é a questão da flexibilização nos pagamentos dos seus investimentos mensais e também do fato de você não ter a obrigação de contribuir mensalmente. Mas calma lá que eu vou explicar como, tá? No que diz respeito à flexibilização, alguns produtos de previdência te permitem aplicar mensalmente um valor aproximado de R$100 ao mês. E claro, se você de repente começa aplicando R$100, mas passa por um aumento salarial, por um aumento de renda, você tem a opção, a oportunidade de também entrar em contato com a sua corretora de previdência e aumentar o valor da sua contribuição mensal para acelerar, não é, o acúmulo do montante que você quer usufruir no seu futuro. Mas se por outro lado você de repente já faz uma contribuição de um valor importante para você e passa por um revés financeiro que te obriga momentaneamente a apertar os cintos, também não tem por que se desesperar. Você pode entrar em contato com a sua corretora de previdência e solicitar a eles que diminua o valor do seu investimento mensal. Dessa maneira você não vai sofrer nenhum tipo de sanção ou ônus por deixar de contribuir e vai inclusive manter-se conectado ao objetivo, ao plano de ter a sua previdência complementar para utilização no futuro. E o fato de não ser compulsório, eu me refiro, não é, a não obrigatoriedade de você contribuir mensalmente. Claro que você não pode deixar de contribuir ad eterno, por toda a vida, não é verdade? Senão não vai fazer sentido algum você ter iniciado um plano de previdência. Mas algumas corretoras de previdência, inclusive, permitem uma ausência máxima em meses de pagamentos de investimentos mensais para que aquele plano continue ativo e você não sofra nenhum tipo de prejuízo, digamos, financeiro com relação ao pagamento da taxa de administração, ao pagamento de imposto de renda, ou até mesmo a taxa de carregamento, que é uma característica de alguns planos de previdência. Outro benefício que eu enxergo no plano de previdência é para você que declara o imposto de renda na modalidade completa, é que se você até o ano anterior, até o dia 31 de dezembro do ano anterior, já contratou um plano de previdência, nesse ano provavelmente você vai poder usufruir
da redução do imposto sobre a sua renda total. Para quem não tem um plano de previdência complementar, só para citar um exemplo aqui, para ficar claro, paga o imposto sobre 100% da sua renda percebida no ano anterior. Já quem tem um plano de previdência privada na modalidade PGBL somente, tá? Não na VGBL, somente na modalidade PGBL, pode reduzir em até 12% o valor total da renda que sofrerá a incidência do imposto de renda. Então isso significa, momentaneamente, agora, mais dinheiro no seu bolso. Claro que você vai pagar o imposto de renda lá no momento do resgate, mas dependendo do tempo em que você ficar, as suas alíquotas de imposto de renda incidentes sobre a sua rentabilidade e o valor total acumulado serão menores do que se você eventualmente faz um plano mal pensado, mal planejado e decide resgatar em poucos meses ou em poucos anos somente. Terceiro ponto, quanto investir e por quanto tempo? Bem, quem vai definir o quanto investir mensalmente, naturalmente, vai ser você. Por isso, nesse momento, seja bastante generoso consigo. Escolha um valor que seja adequado à sua renda atual, um valor que seja factível, possível de você continuar investindo mensalmente para que você possa corretamente fazer jus ao acúmulo daquele recurso que você está guardando nesse plano de previdência. E por quanto tempo você vai investir? Bem, todo plano de previdência tem uma característica importantíssima. É vantajoso para você se os recursos que você vai acumular ali venham a ser utilizados apenas a partir de 10 anos. Mas, Leandro, eu não posso utilizar antes? Sim, pode utilizar antes, inclusive numa emergência, mas o plano de previdência privada em especial não é recomendado para que você faça uso dele como reserva de emergência. Ele é um plano para que você utilize os recursos a longuíssimo prazo, no futuro. Por isso, você vai acumular nele somente os recursos com o qual você não espera ter que contar pelos próximos, se possível, 10 anos. Por que 10 anos? Porque a partir de 10 anos, a alíquota de imposto de renda num plano de previdência ela é muito menor, cerca de 10% sobre o total acumulado. Você vai sofrer um reflexo muito menor da taxa de administração em alguns planos de previdência, da taxa de carregamento. Então, os benefícios tributários para você serão muito mais interessantes se você mantiver o recurso aplicado por pelo menos 10 anos. E eu adiciono aqui também um fator importantíssimo, não é? Qual o tamanho do seu sonho, o tamanho dos planos que você pretende realizar. Considere justamente em questão de valor, né, de proporção de valor, o quanto você almeja ter daqui a 10 anos, por exemplo, se você vai utilizar dentro desse período, para realizar aquele sonho para o qual você está acumulando aquele recurso. Seja ele uma viagem, aquisição do seu imóvel à vista, ou ainda a realização, a tranquilidade financeira, digamos assim, por meio de uma renda mensal que você vai poder usufruir através do recurso que foi ali acumulado. O quarto ponto, onde investir em previdência? Existem duas formas de você fazer isso, tá? Em títulos de previdência privada, contratada nos grandes bancos comerciais, ou ainda em fundos de investimento em títulos de previdência privada, que tem uma outra característica, mas também concentra a sua movimentação de recursos financeiros em títulos de previdência privada. As principais diferenças entre uma opção ou outra são efetivamente o prazo para que você possa fazer a movimentação dos recursos, os valores de capital que você vai investir mensalmente e as taxas de administração, carregamento, imposto de renda e etc. Mas o que você deve levar em consideração para decidir o local, para escolher fazer o seu plano de previdência privada? O primeiro ponto nesse quesito é: fuja dos grandes bancos comerciais, tá? Por que fugir dos grandes bancos comerciais, Leandro? Talvez você se pergunte. Porque, via de regra, nos grandes bancos comerciais não há gerentes de relacionamento especializados no assunto previdência. Geralmente, eles têm ali no portfólio deles alguns produtos de previdência que serão indicados para os clientes, mas talvez nenhum deles seja o melhor para você. Especialmente falando de alguns planos de previdência comercializados que têm embutidos no valor algumas tarifas que não são interessantes para você, como por exemplo, seguros de vida anexados à tua previdência privada. Você faz a previdência com um objetivo, seguro de vida você faz com outro. Não existe juntar os dois num único pacote sob a insígnia de que isso vai significar algo positivo para você. Não, fuja disso.
O ideal é que você procure os bancos médios ou pequenos, porque nesses bancos existem, via de regra também, grandes profissionais especializados em previdência para poder te fazer a indicação de um produto que realmente tenha o seu perfil e que seja benéfico para você no futuro, ou, antes de escolher essas duas últimas opções que eu mencionei, escolher a primeira e mais importante delas, que é localizar, encontrar, achar um corretor de seguros e previdência, que é alguém que trabalhe especificamente e exclusivamente com esse tipo de produto no seu portfólio. Esses corretores de previdência privada ou de seguros, não é? Eles são os mais indicados porque eles terão, além de um portfólio gigantesco de produtos para te oferecer, uma maior percepção, um treinamento mais especializado para conseguir perceber a tua necessidade, os teus reais interesses e te apresentar um produto que tenha a melhor relação custo-benefício para você e para os seus sonhos para o futuro. E o quinto e último ponto é: qual é o melhor momento para eu iniciar a minha previdência? Talvez você esteja se perguntando agora, poxa vida, mais 10 anos, eu não tenho todo esse tempo à frente. E se eu tivesse começado mais cedo? Bem, sobre isso, uma informação importantíssima. Para você que é jovem, tem a partir de 16 anos, por exemplo, já pode abrir uma conta numa instituição bancária ou numa corretora de investimentos, desde que assessorado, né, desde que amparado por um dos seus responsáveis legais, você já pode desde já iniciar um plano de previdência para poder usufruir somente no futuro, seja no momento da aposentadoria ou num dado momento da sua vida em que você queira fazer uso desses recursos. Outra coisa bastante interessante sobre a Previdência é que, para recém-nascidos que já saem da maternidade com seu número de CPF, é possível que os pais abram uma conta numa instituição e comecem a pagar uma previdência privada para a criança, indicando ela como a única beneficiária daqueles recursos que estarão ali investidos, e nesse respeito terão muito, mas muito mais tempo à frente para fazer as aplicações mensais e garantir para essa criança no futuro um bom pé de meia, um bom pontapé inicial para começar a sua vida, porque não, independente inclusive às vezes da experiência de vivência ao lado dos pais. Mas no que diz respeito a você, que nesse momento agora não tem mais de 16 anos e de repente está pensando que 10 anos à frente são ainda muito tempo para você iniciar o seu plano de previdência, pensa comigo no seguinte, né? Qual é a perspectiva que você tem em 10 anos, por exemplo, de estar em plena atividade de trabalho? Você imagina que a tua idade vai te permitir isso? Que o momento de vida que você vive com relação a níveis de saúde e de motivação para o trabalho vai te permitir fazer um planejamento de 10 anos? Se sim, se a sua resposta for sim, então o momento de você iniciar uma previdência privada é agora, já imediatamente. Não há mais por que perder tempo com relação a isso. Mas se realmente para você 10 anos é muito tempo, o que você pode fazer agora é customizar um plano de previdência, é consultar as características de um plano de previdência que vai atender às suas expectativas para o prazo em que você quer efetivamente diminuir o seu ritmo de trabalho e intensificar os seus aportes, os seus investimentos mensais, para que ao final desse determinado tempo, você tem os recursos que tem a intenção de acumular. O mais importante de tudo é que você não deixe para depois. Compreendeu? Então, o que é que você está esperando? Coloca agora na sua agenda esse compromisso com você mesmo e parta para a ação. E é claro, falar de previdência privada como uma modalidade de investimento para usufruir no futuro não é a única maneira de você esticar o seu dinheiro e fazer a sua proteção financeira para ter uma vida mais tranquila no longo prazo. No meu próximo vídeo eu vou falar finalmente de 4 tipos de investimento que podem te ajudar desde já a fazer um bom pé de meia e ter uma aplicação acessória em paralelo com a sua previdência. Então você não perde por esperar o próximo vídeo. Eu agradeço você por ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e até mais.